Olá, mais um episódio do podcast Expertise Contando Histórias. E nesse episódio a gente tem uma convidada muito especial. Ela é atriz, dançarina, produtora, empresária, professora. E eu vou parar por aqui porque tem muitas outras coisas que ela faz. É a Luciana Maia, minha querida. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Isso, eu que agradeço. E a gente está aqui hoje para saber mais dessa mulher multifacetada, não sei nem se essa palavra pode ser colocada, né? E, além de tudo isso, é uma mãe empreendedora. Uma mãe empreendedora, sim. Por onde começar? Vamos começar primeiro. Quem é a Luciana Maia? Quem é a Luciana Maia? Luciana Maia... Vou repetir tudo que você já falou e acho que acrescentar mais algumas coisas, né? Além de artista de formação, eu sou também educadora. Inclusive com formação também na área de educação. Sou mãe da Amelie, que tem 7 anos, sou esposa e sócia do Estevam Corrêa. A gente brinca que a gente tem juízo nenhum, mas somos sócios na vida e nos negócios. Eu sou diretora de teatro musical em língua inglesa aqui em Brasília, pelo Instituto de Belas Artes. E sou sócia fundadora do Instituto, junto com o Estevam. Este ano, em novembro, o Instituto completa 10 anos. Olha, quanto tempo! Eu não sabia 10 anos, isso. tem uns dias já. A gente abriu o Instituto assim que retornamos dos Estados Unidos, fiz minha formação artística lá. Morei lá ao todo por 6 anos, quase 6. 5 e muito, quase 6. E o Estevam por quase 3. E voltamos ao Brasil com o intuito de abrir um Instituto de Belas Artes. Então, a Luciana é sócia fundadora do Instituto, a Luciana é esposa do Estevam, a Luciana é mãe da Amelie, Luciana é educadora, Luciana é artista de coração, Luciana gosta de ver beleza nas coisas, a Luciana é filha do Luciano Maia e filha da Simone Maia e irmã do Pedro Maia. E o Estevam entrou, inclusive, pra família Maia, sabia? É mesmo? Quando a gente casou, eu peguei o nome dele e ele pegou o meu também. Que legal! Estevam, hoje é Estevam Maia de Camargo Corrêa. E aí eu peguei o Camargo Corrêa dele também. Legal, que bacana. Essa é a Luciana. E como tudo começou? O que te levou a empreender? O que levou uma artista a empreender? Essa não parece ser um caminho muito óbvio, né? Mas ele foi muito natural, tanto para mim quanto para o Estevam. Ele não é originalmente do meio artístico, ele não é artista por formação, mas sempre foi artista por hobby, né? Então começou a desenvolver suas habilidades artísticas e depois, aos poucos, foi fazendo formação. Quando se mudou para os Estados Unidos comigo, ele começou a trabalhar num teatro lá em Oklahoma City, no Poteet Theater. Hoje o teatro nem existe mais. Sério? Sério, mas ele era atrelado à igreja onde éramos membros lá, St. Luke's United Methodist Church. E aí ele me acompanhou nisso. Ele me acompanhou nisso e vem me acompanhando desde então. É muito importante saber que eu posso contar com um marido que comprou o meu sonho. Então foi muito natural pra gente quando a gente resolveu, quando nós escolhemos, decidimos, findada a minha formação nos Estados Unidos, decidimos voltar para o Brasil, a gente decidiu voltar para abrir uma companhia de teatro. E a gente voltou com sonhos super grandiosos de construir um teatro. Há 10 anos a gente voltou com esse plano, a gente começou a procurar, antes de vir, a gente começou a procurar um terreno para comprar, para construir esse teatro, que seria
uma grande estrutura cultural com 3 salas de espetáculo em formatos diferentes, um palco italiano, um palco em proscenium, né, de arena, e um black box theater, tudo buscando colocar muito em prática tudo que aprendi na minha formação. Né? A minha formação foi muito prática também, né? Diferente do meio do ensino superior, acho que brasileiro e brasiliense, que é tudo muito acadêmico, é tudo muito teórico, no campo das ideias, é tudo muito teórico. Minha formação foi muito prática. A formação pela Oklahoma City University é em atuação e direção teatral. E o meu TCC, ele não foi um trabalho escrito, ele foi uma disciplina completa chamada Audition Techniques, que era uma disciplina para preparar os formandos para o mercado. O mercado, Audition Techniques. Você sai pronto para ir trabalhar, não para escrever livro. Totalmente empírico, né? Totalmente prático, totalmente experiencial, hands-on, né? Então, quando a gente voltamos para colocar isso em prática aqui. Me deparei com um choque cultural reverso, apesar de ter nascido em Brasília e ter sido criada em Brasília. Fui embora do país muito jovem, aos 17 anos. E quando eu voltei, aos 20 e poucos, 23, 22, 23... Não sei fazer conta, eu sou artista. Mas quando eu voltei aos 20 e poucos, eu tinha absorvido muito. Eu absorvi muito da cultura estadunidense. Porque fui pra isso também, né? Tem gente que... o Estevão mesmo, ele foi com mais resistência. Ele já tinha 30 anos quando foi morar lá. Ele não era fluente ainda quando foi. Ele foi pra ser meu marido. E, obviamente, encontrou lá, né, os trabalhos nos teatros. E fez toda essa desenvoltura artística, que foi muito bacana, muito importante. Inclusive pra que o Instituto se tornasse o que ele é hoje. Mas quando voltei, eu sofri esse choque cultural. Foi bastante sofrido e bastante curioso, porque eu não me sentia mais igual às pessoas daqui. Apesar de não ter passado a vida inteira lá, né? Tem gente que vai, quando é criancinha, passa a vida inteira e volta realmente mas talvez cidadão. Porque você sai aqui meio que quase adolescente, mas eu quase saí jovem. adolescente. Não, assim, ó, adolescente, jovem, né? E então... E voltei adulta, uma senhora casada, formada, né? Então, esses anos muito críticos na minha formação foram lá. E aí, a volta pra cá foi... Assim, foi um balde de água fria pra mim. Foi um balde de água fria. Voltamos por escolha, escolhemos voltar, planejamos, tínhamos um plano, uma estratégia, um projeto. E foi muito difícil, porque a gente voltou, eu principalmente, com uma cabeça muito diferente. E depois que me formei da OCU, na Oklahoma City University, a gente foi morar em Nova York. Então eu tava ligada no 220. E aí eu voltei pra Brasília, eu mandava um e-mail, as pessoas demoravam 10 dias úteis pra me responder. Sério? Cara, não é possível. Eu ia nos lugares, não tinha ninguém, o horário de funcionamento era de 11 da manhã às 3 da tarde. Eu falava, não é possível, o negócio num passo, numa lentidão, nada, as coisas demoravam. Então, aquele teatro, aquele negócio grandioso que a gente queria... Não, fora que a gente voltou em novembro de 2015. Cara, uma crise econômica no país que também, assim, terminou de desandar o plano que a gente tinha de comprar terreno, construir prédio. A gente produziu uma peça primeiro, assim que a gente chegou, eu fiz audições em janeiro,
como se faz nos Estados Unidos, normal, cara, deu meia dúzia de gato pingado na audição, porque em Brasília, em janeiro, não tem ninguém aqui. Porque tá todo mundo viajando pra Bahia, né? Porque tá todo mundo de férias, porque tá todo mundo em Pirinópolis, no Nordeste, no Rio. Aqui em Brasília, a gente fala que o Maçaí apaga a luz, né? Quando chega dezembro. Verdade. Então, assim, eu cheguei com outra cabeça totalmente diferente. E a forma que a gente foi caminhando, a gente viu que não ia dar, não. O que passou pela cabeça nesse momento? Eu acho que eu só não desisti porque eu não tinha outra alternativa, eu não tinha plano B. Ou era isso, ou era isso. Ou era isso, ou era isso. Eu nunca pensei assim, não, acho que eu vou... É aquilo que a gente estava conversando antes, né? Não, acho que eu vou, então, prestar um concurso público, deixar isso quieto, muito complicado. Nunca! Isso nunca me passou pela cabeça. Ou era isso, ou era isso. Só que a gente ia ter que dar outro jeito, a gente ia ter que mudar de estratégia. Tinha que se reinventar, né? A gente teve que se reinventar totalmente. E não foi fácil, não foi rápido, eu não tive resiliência no primeiro momento. Eu tive vontade de desistir, mas como não tinha plano B, eu não podia, não me deu o direito de desistir. Mas, assim, eu tive que dar muitos passos para trás, porque eu entendi que eu ia ter que criar uma cultura primeiro. Olha que uma cultura, eu ia ter que educar o público primeiro. Eu ia ter que pegar as crianças de 10 anos, educar essas crianças para elas entenderem, aprenderem, gostarem, e dali 20 anos essas crianças vão ser o público. Olha que interessante. E é isso que a gente está fazendo. Só que é um projeto a muito longo prazo. Eu tava conversando com o Estevam sobre isso essa semana, falando, cara, como às vezes é um trabalho ingrato. Porque a gente não vê o resultado, não tem resultado imediato. O que a gente tem é um abraço. É quase como plantar semente de tâmara, né? Você vai plantar e talvez você não vai colher. Não, e não vai colher nessa vida. O negócio vai ser daqui 2, 3 gerações lá pra frente. Então eu cheguei com muita pressa. E eu preciso com muita frequência me lembrar de que é um projeto a longo prazo, que é para futuras gerações, que eu não vou provavelmente chegar a ver ainda nessa minha vida, na minha existência, enquanto eu estiver viva, não vai chegar ainda aquilo que eu envisionei 10 anos atrás, aquele sonho, aquele negócio. Não vai ser agora. Eu tô plantando a semente daquilo. E hoje, 10 anos depois, eu tenho 2 daquelas crianças que eu dei aula quando tinham 10 anos, 10, 12 anos, hoje trabalham comigo. Interessante. E dão aulas para suas crianças de 10 anos. Só que assim, toda a formação artística passou por mim. O que é muito bacana ver essa perpetuação de um legado. Foi como se você estivesse ressignificando a expectativa? Eu ainda estou. Porque o tal do teatro que a gente quis construir há 10 anos, a gente começou a construção dele efetivamente depois de muitas fases, né? O Instituto teve várias fases, mas depois de várias delas, trabalhando em parcerias dentro de escolas, depois construímos um estúdio nosso no Lago Sul, um estúdio particular, 100 metros quadrados, e aí depois, quando esse espaço ficou pequeno, a gente passou para um espaço maior, e há 3 anos? 2 anos e meio? Assinamos um contrato de aluguel de 10 anos de um galpão vazio, caindo aos pedaços no Parque Sul. E a gente olhava para aquilo e falava assim, cara, ok, a gente tinha visão, a gente enxergou, a gente falou, bacana, vamos! O que tinha lá dentro não prestava para nada, a gente teve que demolir. Caramba. E o que tem hoje a gente construiu.
E a gente não Com as próprias mãos? Com as próprias mãos, porque o pedreiro não aparece, né? Nem o cara do ar-condicionado não aparece, nem o vidraceiro não aparece, nem o bombeiro hidráulico não aparece, nem ninguém aparece, né? Quando o Estevam me falou isso, eu falei assim, sério? Ele falou assim, cara, eu mesmo que tô fazendo esse negócio. Tô botando pra quebrar lá, porque... Tem que ser. Tem que ser. Quando a gente falou que ia construir um teatro, a gente não achou que ia ser com as próprias mãos. Mas, então assim, estamos ainda em processo de construção. A gente já mudou todas as nossas decorações lá pra dentro há quase 2 anos. Mas... Já faz tanto tempo, né? Foi um dia desse, eu lembro. E voou. Foi um dia desses. E voou. O Hairstyle, que você assistiu semana passada, recentemente, vai fazer 1 ano, Pois é. mês que vem. E eu tô aqui falando que foi semana passada. Olha só, é verdade. Passou muito rápido mesmo. Então, assim, esses 2 últimos anos, a gente tá produzindo, funcionando, operação rolando lá dentro. Só que a obra não tá completa ainda. Uhum. Porque a gente, por várias questões, né, a gente opta por fazer tudo com financiamento próprio. Ou seja, com dinheiro do bolso. Porque né? todo o projeto de vocês, pelo que você comentou ali no café, ele é totalmente de vocês, é tudo autoral. Ele é totalmente E nosso. eu penso que o teatro é exclusivo para as produções de vocês. Hoje ainda é. E o nosso plano pelo futuro que conseguimos enxergar, pelo futuro próximo ou médio, o plano é esse mesmo. É ocupar o espaço com produções do Instituto de Belas Artes. Não necessariamente eu preciso dirigir tudo, mas coisas produzidas lá dentro com o nosso selo de qualidade, de excelência. Entendi. Então, pelo controle de qualidade, sim. Então ele não é um espaço aberto para, de repente, outras produções, outros artistas alugarem... No momento, não. Entendi. No momento, não. Ele é um espaço cultural, a gente está trabalhando para torná-lo parte do circuito cultural da cidade. Legal. Mas hoje, tudo que acontece lá dentro é produzido inteiramente lá dentro. Sensacional isso, hein? Isso é muito inovador, né? Pois é, isso é bem diferente. E assim, só que é isso, é muito legal, é uma visão muito bacana, a gente acredita muito nisso. Mas, bicho, é devagar, é suado, então é cansativo. A obra não tá pronta até hoje. Quem entra não vê isso. Quem entra olha e fala assim, nossa, que lindo, que espaço legal. E a gente que tá fazendo, a gente tem uma tendência a olhar mais o que tá faltando. A gente vê o copo meio vazio. A gente olha, bacana, só que isso aqui ainda não tem. Ah, legal mesmo, mas essa outra parte porque vocês sabem do projeto como um todo, né? Isso. Quem tá lá tá vivenciando a experiência daquilo que tá podendo enxergar, porque não sabe o que tem por trás, o que na verdade alcança, onde aquilo vai alcançar, né? Então, voltando àquela sua pergunta do se eu precisei ressignificar, eu estou ainda e eu preciso frequentemente ressignificar, porque existe uma frustração, porque eu tenho uma visão, porque eu tenho uma vontade, tenho um plano e o negócio não tá pronto, e não é porque tá sendo construído há 2 anos. Tá sendo construído há 10 anos. O sonho do teatro ser construído lá de 10 anos atrás, a gente está construindo esse teatro tem muito tempo. Aula por aula que é dada, e uma atividade bem nichada, né? Então, por escolha até, né? Consequentemente, o nosso público acaba sendo reduzido, né? O Instituto de Belas Artes, ele foca no ensino de teatro musical em língua inglesa. A gente percebe um movimento mundial que está acontecendo na última década de teatros de língua inglesa em países cuja língua oficial não é o inglês. Sério? Sério. Achei que fosse só... Não, nós somos um de alguns que existem no mundo. Eu tenho acompanhado mais de perto um de Bruxelas, mas que, assim, o processo deles também é bem devagar. Tem alguns mais bem estabelecidos, com algumas décadas já de existência na Europa. Tem um
eu não me lembro, não vou lembrar o nome agora, eu vou te dever isso, vou ter que fazer essa pesquisa, te olhar. Tem um na Alemanha, que é muito bem estabelecido. Então, assim, existe um movimento mundial de companhias de teatro em língua inglesa em países onde o inglês não seja a língua oficial. Aqui em Brasília, especificamente, acho que nos últimos 15 anos, 10, 15 anos, teve um crescimento muito grande do mercado de escolas bilíngues, né? E a gente, quando voltou para o Brasil, nosso plano nem era esse, nem era fazer teatro em língua inglesa. Tanto que as primeiras coisas que a gente produziu foram em português. E aí, aos poucos, a gente descobriu, a gente percebeu que existia público para fazer, para consumir, para fazer aula, para aprender arte em inglês. E aí eu olhei aquilo e falei, é perfeito. É perfeito, tem tudo a ver com a minha formação. Eu tenho muita dificuldade de trabalhar em português. Eu imagino. Tenho muita dificuldade de trabalhar em português. Toda a minha formação é língua inglesa. Todo o meu trabalho é 100% em língua inglesa. E tem muito a ver com a forma artística, né? O teatro musical é uma forma artística nascida nos Estados Unidos. Então, a maioria do material é estadunidense. É um material em língua inglesa. E traduzir musicais é uma tarefa muito difícil. Muito difícil. Eu sei porque a gente fez, né? Muito respeito a quem faz, inclusive. Mas raramente fica bom. Porque tem toda uma questão de prosódia, tem toda uma questão... não pode ser uma tradução literal, você tem uma questão de precisar fazer caber na métrica, tem de aculturar, tem questão de precisar fazer caber na métrica da música, uma palavra, a outra, aí rima, aí às vezes com umas rimas pobres, termina ar com ar, sabe? Então pra ficar bom, é praticamente impossível. Não vou dizer impossível, a gente, inclusive... o Estevam fez a versão do primeiro musical que a gente produziu aqui quando a gente voltou. O Estevam fez. E, cara, ficou muito bacana. Mas, cara, que trabalho para um resultado que não tem a mesma qualidade do original escrito em língua inglesa, porque muita coisa se perde na tradução. Muita coisa. A partir do momento que a gente descobriu que tinha público para consumir em inglês, falei, agora tá fácil. Não preciso desse trabalho todo. Agora tá fácil. Vou fazer esse trabalhão todo pro negócio ficar ainda... Mais ou menos. Mais ou menos, tá? Não sei o quê. Falei, pronto, perfeito. Ainda trabalha toda a questão dos pais que muitas vezes não sabem falar inglês porque não tiveram oportunidade, querem que os filhos aprendam, só que aprender numa sala de aula com um caderno é chatão. E aprender cantando e dançando, fazendo o que você gosta, é muito legal e super eficaz. Tem criança que chega sem falar uma palavra de inglês e em 6 meses se comunica claramente, não é fluente ainda, mas assim, se comunica claramente e compreende, tem uma compreensão. Em 1, 2 anos está fluente, porque tudo que acontece dentro do instituto é imersivo na língua inglesa. Existe uma conexão com o prazer, né? Com se sentir alinhado com aquilo ali, acaba gostando, enfim. Isso, exato. Então, quando a gente encontrou essa abertura e percebemos que tinha esse público, se tornou um caminho muito natural. E aí, inclusive, a nossa logo passou a ter 2 nomes, um de cada lado. Tem de um lado o Instituto de Belas Artes e do outro Fine Arts Institute. Então a gente usa, inclusive, toda a nossa comunicação em inglês, a gente usa o nosso nome em inglês, o Fine Arts Institute. Claro, a gente mantém o Instituto de Belas Artes, até porque, né, muitos dos nossos clientes, os pais dos estudantes, nem todos falam ou nem todos têm um domínio completo, nem todos são fluentes, então a gente mantém essa... comunicação com eles, a gente mantém em língua portuguesa,
Mas toda a comunicação com os estudantes acontece exclusivamente em língua inglesa, todos os espetáculos, todas as aulas, todos os ensaios, todo o tratamento com o público, é uma experiência realmente imersiva. E assim, se tornou, foi muito natural, sabe, Cris? Assim, de onde veio essa ideia de empreender? Não tinha outro caminho. Não tinha outro caminho. O caminho só podia ser esse. Entendo. O caminho foi esse. Foi tudo se formando e acontecendo de forma muito, assim, natural. O caminho, né? Muito árduo, o trabalho muito duro, as coisas muito complexas, muito cansativo. Mas o caminho que foi se abrindo foi muito natural. E os desafios, eles foram sendo vencidos, ou melhor, estão sendo vencidos? Estão sendo dia a dia. Dia a dia. Estão sendo dia a dia. Os desafios de estar num espaço próprio, que é, por um lado, um privilégio muito grande. É muito bom ter o nosso próprio espaço. A liberdade, a autonomia. Autonomia, liberdade criativa. Cara, só de eu poder escolher a minha própria pauta de teatro em Brasília é um negócio impossível. Eu faço minha própria pauta, eu escolho a data que eu quiser. Isso é um privilégio. É verdade. Isso é um privilégio, isso é maravilhoso. E tem todas essas coisas muito boas, né? A liberdade que a gente tem, que vem acompanhadas de muitos desafios. Então, a gente tem um custo altíssimo dentro de um espaço. Imagino. E um desafio grande com relação ao funcionamento do espaço, por exemplo, em dia de semana. 98% do nosso trabalho de atendimento ao público se concentra no Instituto aos sábados. E aí isso começa a entrar na questão de como é ser mãe e empreendedora. Porque tem dia da família na escola da Amelie, no sábado, a gente não vai. Tem festa junina, a gente não vai. Tem festa de Natal, a gente não vai. Tem dia da família de novo, porque não pode ter dia das mães e dia dos pais mais, né? Tem dia da família, aí tem dia da família. Aí tem reunião de pais na escola da Amelie no sábado de manhã. Eu falo, gente, por que tudo tem que ser no sábado de manhã? Pelo amor de Deus, faz um negócio no dia de semana. Vocês ficam já com as crianças, uma escola de turno integral, fica já com as crianças a semana inteira, de 8 da manhã às 4 da tarde. Muitas ainda fazem atividade extracurricular, então ficam até às 6 horas né, quase à noite, passam 10 horas na escola por dia. Ainda que é o sábado. Então, pô, velho, aí fica difícil. Então a gente tem que navegar isso com muito cuidado para que a nossa filha, minha e do Estevam, que somos sócios e pais da mesma criança, para que ela não sinta que o trabalho é mais importante que ela. Quando a gente está em temporada prestes a estrear um espetáculo, a escola já identificou que ela fica com um comportamento assim virado de cabeça para baixo na escola, porque ela tá buscando atenção, porque a gente dá menos atenção para ela mesma, porque a semana que antecede a estreia de um espetáculo a gente chama de Tech Week, é a semana de ensaios técnicos. A gente tem ensaios todos os dias, ensaios longos, cansativos, à noite, porque a gente trabalha com estudantes, a gente monta espetáculos acadêmicos. Então, de dia, tá todo mundo na escola. É verdade. Mesmo quem é adolescente ou jovens adultos, estão também na faculdade, estão no trabalho, sobra a noite e o sábado. Então, a gente trabalha quando todo mundo descansa. É o inverso, né? É o inverso. É o inverso. Então, domingo, as pessoas falam, vamos na igreja. Eu não presto pra nada no domingo de manhã, Cris. Eu acabei de dar 10 horas de aula intensa, ensinando, cantando, dançando, atuando, marcando cena, atendendo 50 crianças, adolescentes ao mesmo tempo. Depois à tarde tem outro turno, depois à noite tem outro turno. Domingo de manhã, vamos na igreja.
Bicho, não vamos não. Vamos tu. A média de idade deles é qual mesmo? Dos alunos? A gente atende no Instituto crianças a partir de 6 anos. E aí a gente não tem idade máxima, né? A gente não coloca essa limitação. Nós temos turmas, tem uma turminha que a gente chama de Baby Broadway, apesar de não serem babies, eu gosto do nome. Baby Broadway, de 6 a 9 anos. Então não são babies mesmo. Depois a gente tem o MTB, que é o Musical Theater Beginner, que é a turma iniciante de 10 a 14 anos. Depois nós temos um MTI, que é Musical Theater Intermediate, a turma intermediária, de 14... É isso? 14 para cima, a partir de 14. E temos uma turma avançada, que acontece ao mesmo tempo, o MTA, Musical Theater Advanced, a partir de 16 anos de idade. Então a gente não coloca teto, mas acontece muito de ficar uma clientela mais jovem mesmo. A gente tem estudantes ali, né, no MTA de até 27 anos, mas não é a maioria. A maioria transita ali em torno dos 17, 18, entre os 14 e os 18, a talvez 19, 20. Os jovens adultos que os pais ainda bancam. Entendi. Então você acaba tendo uma maratona, sendo mãe também, nesse período. Sendo mãe também. Então a melhor coisa é inserir a criança nesse contexto, né? E aí, a Meli faz parte. Pra gente entrar nesse momento aí de homenagear as mães, e você sendo uma mãe jovem, empreendedora, eu te faço 2 perguntas em uma só. Quem é a Luciana filha e quem é a Luciana mãe? Muito difícil. Hoje eu sou muito mais mãe do que filha. É? Sim. Fala mais sobre isso. Minha terapeuta vai gostar de assistir esse vídeo. Tô ajudando você aí, terapeuta. Então, pois é. Hoje eu sou muito mais a Luciana profissional e a Luciana mãe do que a Luciana filha. Eu tenho muita dificuldade hoje de entrar no lugar da Luciana filha. Por quê? Faz pergunta difícil não. Você que faz isso aí. Pergunta difícil não, Cris. Por quê? Mas se você preferir, pode falar sobre a Luciana mãe. Não, vou também. Eu acho que é importante. Eu acho que tem a ver, Cris, com eu ter aprendido a me virar tão cedo. Eu saí de casa aos 17 anos, né? Hoje eu vejo, cara... Faz sentido. Muita gente da minha idade morando na casa do papai e da mamãe. Até mais velho. Assim... Até uns que saem e depois voltam. Então... E eu entendo que cada família tem sua trajetória, que cada pessoa, que cada família cria seus filhos de uma forma diferente. Mas eu fui criada pra me virar sozinha muito cedo. Até porque meus pais se viraram sozinhos muito cedo. Meu pai foi órfão de mãe aos 7 anos e de pai aos 16. Foi obrigado a virar adulto. Minha mãe, apesar de não ser órfã, foi criada também por um pai e uma mãe super trabalhadores, um pai militar, pessoas simples, mas que... Ano passado, minha mãe deu a entrevista aqui e contou que aos 8 anos de idade ela pegava o carrinho de manga e ia vender manga na esquina, na cidadezinha do interior, para os trabalhadores da fábrica lá da CSN, em Volta Redonda. Então, eu aprendi isso com eles. Aprendi a ser independente. A se virar. A me virar. E apesar de ter me casado muito jovem, eu me casei aos 19 anos, o que hoje é, assim, um absurdo, né? É uma loucura isso. E eu mesma olho pra 12 anos atrás e falo, quem deixou? Quem deixou isso? Meus pais deixaram isso, gente? Graças a Deus deixaram, graças a Deus Estevam é um marido espetacular,
temos nossos conflitos, temos nossas brigas, muito mais por questões de trabalho, por discordâncias profissionais e às vezes artísticas, do que no âmbito pessoal mesmo. Só que aí, como diria meu tio-avô, intimidade é uma M, né? Uhum. Então a gente discorda no profissional e discute num nível pessoal, Entendi. né? Mas apesar de todas as nossas discordâncias naturais, ele é um marido espetacular. E apesar de eu ter me casado muito jovem, eu sempre tive isso muito claro. Eu não me casei porque eu precisava de um homem para me sustentar. Apesar de que foi ótimo. Eu tinha 19 anos, não tinha um centavo no bolso, estava me casando, eu era estudante universitária, quebrada. Ele era um homem de 30 anos, tinha dinheiro no banco, tinha guardado grana, tinha comprado apartamento. Eu falei, pronto, graças a Deus, não vou passar fome. Mas assim, eu sempre tive a total noção de que ser mulher não me coloca, nunca me colocou, não tem por que me colocar numa condição de depender do meu marido. Então, nessa vibe de sair de casa cedo e casar cedo, mas também ter a minha independência financeira e ter a minha independência profissional, apesar de sermos sócios, hoje, se a gente se separasse, o Instituto acabaria. Ele precisa de nós dois, juntos, operando ao mesmo tempo. Eu faço a parte artística, ele faz toda a parte técnica. Sem um, sem o outro, o negócio acaba. Inclusive, estamos trabalhando para que, em algum momento, o Instituto possa caminhar com as suas próprias pernas, né? Mas o Instituto acabar não me coloca, enquanto mãe, enquanto mulher, numa situação em que eu não tenho o que fazer e vou passar fome. Né? Tenho minha educação, tenho minha formação, tenho o que fazer, tenho habilidades, está tudo bem. Tá tudo bem. E ocupar o lugar de filha, voltando na pergunta, exige sair desse lugar de mulher independente, de mãe, de diretora, de empresária, de empreendedora. Exige que eu saia disso, que eu desça do salto e que eu busque colo, por exemplo. E que eu busque colo da minha mãe e do meu pai. É muito difícil. Eu não busco o colo deles. Porque eu fico sendo esposa, mãe, diretora, dona de negócio. E reconheço que tem que ter um espaço. Uhum. Tem que ter um espaço também, tem que haver equilíbrio. Mas é muito difícil encontrar esse equilíbrio. Eu sou uma pessoa de muitos extremos. E como é que é ser Luciana mãe? Como é que é ser Luciana mãe? Oh, meu Deus. Eu tenho dó da Amelie. Porque a coitada mora num quartel-general. Porque eu sou muito exigente com ela. Eu sou muito exigente com ela. Volta e meia alguém olha pra mim e fala assim, nossa, a Amelie é tão educada, né? Como ela é uma criança fácil. Nasceu assim. Nasceu fácil, foi. Não foi criada desde 0 anos a rédea curta, não. Eu fico também muito mais com o peso da maternidade do que com a leveza da maternidade. Mas isso não tem a ver com a maternidade em si, tem a ver comigo. E isso é algo que eu acho que carrego para muitas, quiçá todas as áreas da minha vida. E tô trabalhando arduamente para mudar isso. Porque o negócio de ver o copo meio vazio, a minha busca pela excelência, que é muito presente em tudo que eu faço todos os dias, ela às vezes me segura, não sei se eu posso usar o termo me exime, né? Me remove
da possibilidade de só aproveitar. De simplesmente curtir ser mãe. De simplesmente abraçar a minha filha, fazer um carinho na cabeça dela, mesmo que ela não tenha tomado banho ainda, que eu já mandei 30 vezes, mesmo que ela não tenha jantado ainda, que eu já mandei mais 400 outras vezes, mesmo que ela não tenha guardado o raio da mochila ainda, que eu já mandei mais 789 vezes. Tudo bem, só que eu fico presa no já mandei, e aí cabe pouco o afago. Cabe pouco o aproveitar. E mesmo na vida profissional. Então eu busco a excelência, eu cobro excelência de quem trabalha comigo e dos meus estudantes também. Você quer só, exclusivamente se divertir, rolar no chão e se expressar? Bacana, tudo bem, tem lugar para isso. Mas aqui você vai aprender técnica com excelência. E tomara que se divirta também no processo, né? Mas essa busca por excelência faz com que muitas vezes eu esqueça que, meu Deus, que privilégio que eu tenho de trabalhar com o que eu mais amo fazer. Eu tenho uma carreira e um marido que me acompanhou nessa carreira, que comprou o meu sonho, que comprou o meu projeto, que veio comigo e construiu um teatro pra mim com as suas próprias mãos. E eu só me estresso. E eu não aproveito. Sabe? Não é que eu não aproveito, mas eu acho que eu aproveito muito menos do que deveria. É isso. E na maternidade, idem. E no papel de filha, idem. Eu acho que o papel de esposa é o mais equilibrado desses todos. Eu acho que eu aproveito ser esposa do Estevão mesmo tanto que me irrita ser esposa. Tem uma figurinha que eu mando pra ele com frequência, que é: eu te amo do tamanho da raiva que você me faz. Mas é bem equilibrado, sabe? Eu acho que é uma relação muito saudável. Esse negócio de, a gente não briga, não existe. Mas a gente discorda e depois se entende de forma muito saudável. Outro dia desses, a gente estava conversando com os estudantes, fazendo um debriefing de um evento que nós fizemos, que eles participaram. E aí um deles me perguntou assim: Miss Luciana, você deixaria alguém te dirigir em cena? Falei, dificilmente. E ele falou assim: alguém que não fosse o Estevão. Alguém perguntou: alguém que não fosse o Estevão, você deixaria alguém que não fosse o Estevão te dirigir em cena? Falei, cara, dificilmente. Porque para eu deixar alguém me dirigir em cena enquanto atriz, eu tenho que admirar e respeitar muito essa pessoa. Para eu deixar alguém me dizer o que eu tenho, euzinha, euzinha, mandar em mim, dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que admirar e respeitar muito essa pessoa. E hoje, neste contexto, não tem ninguém que eu admire e respeite mais do que o Estevão. Trabalhar com o meu marido e pai da minha filha é um desafio muito grande, mas é também um privilégio enorme. Eu o admiro imensamente. E apesar de ele não ter tido pai, o pai dele faleceu quando ele tinha 2 anos de idade, apesar de não ter tido pai, de não ter tido um modelo de pai, ele é um excelente pai. E muitas vezes isso tira o peso da maternidade. A gente não concorda em tudo. Nem pra direção de espetáculo, nem pra decisões artísticas, nem na criação da Amélie. A gente não concorda não é em tudo, né?
Mas em tudo que é essencial a gente concorda. Em tudo que é essencial. Os valores essenciais estão alinhados entre nós. Bacana. Vamos para a última pergunta. Ok. Papo Ai, tá meu muito Deus, bom. tô nervosa. O papo tá muito bom, mas a gente sabe que você precisa voltar para sua Amelie, para o seu Estevam. Então, voltar pro Estevam e a Amelie. Estevam tá lá no papel de pai hoje. Quem Pois botou, né? Janta, De banho. pai, né? De pai, pai e mãe, né? Pois é, tá lá, banho, janta. Tá lá totalmente imbuído no papel e nos afazeres paternos hoje. É isso aí. Luciana Maia. O nome do nosso podcast é Expertise Contando Histórias e hoje você contou um pouco da sua história. Que história você gostaria que contassem sobre você? Que pergunta difícil. Se alguém fosse contar uma história sobre Luciana Maia, uma história que a Luciana Maia, não necessariamente ela fosse contar, mas alguém fosse contar sobre ela. E se você pudesse escolher essa história, que história você gostaria que contasse sobre você? É pra chorar agora ou depois? Aqui é livre, fica à vontade, mas que história você gostaria que contassem sobre você? Eu gostaria que contassem a história de uma Luciana que conseguiu equilibrar a busca pela excelência com a leveza. Profundo isso. Eu tô buscando a tal da leveza. Tá difícil. Imagina. Tá difícil. Mas essa é a história que eu gostaria que contassem. Beleza, vamos contar essa história. Agora você vai ter um momento de você olhar para aquela câmera e dizer o que você quiser dizer. Você pode falar sobre o seu projeto, você pode falar sobre o Instituto de Belas Artes, pode dar uma mensagem para as mulheres mães empreendedoras, pode dar um recado. A câmera está ali para você. Bem, eu escolho dar um recado. Como estamos fazendo o podcast em homenagem a mães empreendedoras, dar um recado às empreendedoras que desejam se tornar mães e ou às mães que desejam se tornar empreendedoras. Não é fácil, mas vale a pena. Vale a pena, mesmo que você já seja uma mulher de negócios e tenha vontade de formar uma família, de ter filhos. Não tem negócio que seja mais difícil do que educar um filho, do que criar um filho. E vale a pena. E se você é mãe e tem vontade de montar um negócio, tem vontade de empreender, vale a pena também, vale a pena pela realização profissional, vale a pena por construir algo que seja profundamente significativo e naquilo que você acredite de verdade, ao invés de chegar no domingo à noite odiando que no dia seguinte é segunda-feira, pelo amor de Deus, odeio meu chefe, tenho que trabalhar, aquele escritório que eu não aguento mais, aquele negócio, e viver esperando o happy hour na sexta-feira. Vale a pena ralar e fazer o que você realmente acredita. Se isto for abrir o seu negócio, se isto for empreender, se isso for entrar num caminho que é incerto, mas quando algum pai de algum estudante vira e fala pra mim assim, nossa, meu filho quer ser artista, mas é uma carreira tão incerta e tão difícil, né? Assim, qual que não é? Qual que não é? Né? Para ser bem sucedido em qualquer área. A pessoa tem que ser muito empenhada em qualquer coisa. Então, já que é para ser empenhado, para ser um profissional de sucesso, que seja em algo que você acredita.
Esse é o meu recado. E que, apesar de toda a dificuldade de ser mãe e empreendedora, ambas as coisas valem muito a pena. Muito a pena. Uau! Muito obrigado. Eu que agradeço, Cris. Obrigado Obrigada, mesmo, tá? E que você tenha aproveitado esse papo, tenha gostado, tenha curtido. E a gente agradece esse tempo que você ficou aí acompanhando a gente. E continue acompanhando o podcast Expertise Contando Histórias. Falta você falar suas redes sociais. Você quer falar? Vou falar do Instituto. Do Instituto. Né? Do Instituto. Isso. No Instagram, acompanhe nosso trabalho no Instituto de Belas Artes, no Instagram. Tem, normalmente, sempre, a gente vai postando quando tem eventos, quando tem espetáculos, a gente divulga tudo por lá. Vocês podem ficar sabendo também das aulas que o Instituto oferece, os espetáculos. Daqui, meu Deus, daqui 12 dias estreia. Entrando em reta final, trabalho muito intenso. Daqui 12 dias estreia da SpongeBob Musical. Com as nossas turmas intermediária e avançada, no Instituto de Belas Artes, na quadra 14 do Parque Sul. Isso, a estreia no dia 16 de maio, o espetáculo estará em cartaz por 2 finais de semana, sexta, sábado e domingo, sempre às 19 horas, até o dia 25 de maio. E apenas 2 semanas depois nós teremos a estreia de The Little Mermaid, com as nossas turmas mais jovens. Temos Legal. The Little Mermaid Kids, com os nossos pequetuchos do Baby Broadway, e The Little Mermaid Junior, com o MTB, que são os nossos pré-adolescentes. Também estará em cartaz por 2 semanas esses espetáculos, a partir do dia 6 de junho, sexta, sábado e domingo, sempre às 19 horas, no Instituto de Belas Artes. Acompanhe as nossas redes para ficar sabendo. É isso aí, e eu fui, e é excelente, de alto nível, excelente qualidade. Obrigada. Obrigado, galera. Valeu.